e falar um pouco sobre o seguinte tema: as reações de um justo diante de uma provação. Aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12, é o final da oração intercessória de Josafá pelo povo, recordando Deus dos seus benefícios e das suas promessas e rogando ao Senhor por um livramento diante de uma grande ameaça. Capítulo de número 20, versículo 12 do segundo livro das Crônicas diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Tome sua assento louvando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As reações de um justo diante de uma provação. Amados, esse texto ele fala do resultado após um erro cometido por Josafá em aliançar-se com alguém que Deus desaprovava. A palavra de Deus vai falar que Josafá ele faz uma aliança com Acabe, rei de Israel, que estava em desobediência segundo a palavra de Deus. E a escritura vai dizer que Acabe chama Josafá para fazerem uma aliança e juntos combaterem os sírios numa guerra que se daria em Ramote Gileade. E a escritura vai dizer que Josafá aceita o desafio e corresponde à aliança de Acabe, unindo o seu exército ao exército do reino do norte, que era o reino governado por Acabe, que reinava em Samaria, que era a capital real do reino do norte. As 10 tribos que foram dadas a princípio nas mãos de Jeroboão I, filho de Nebate, que fora escravo de Salomão e que depois se rebelou contra o mesmo, e que, segundo o propósito de Deus, o Senhor entregara das 12 tribos 10 nas mãos desse homem, e as 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram sob a jurisdição de Roboão, filho de Salomão, que era descendente direto de Davi. Então a palavra de Deus vai dizer que diante dessa aliança pecaminosa, Josafá, apesar da sua fidelidade, ele se envolve com Acabe, e isso quase custa a sua vida, porque a palavra de Deus fala que um homem chamado Micaías foi consultado para saber se a guerra seria favorável ou desfavorável a Acabe. E a palavra de Deus vai dizer que nenhum dos profetas de Baal conseguiram esse diagnóstico, esse prognóstico, podemos dizer assim. Todos falavam aquilo que o rei queria ouvir, mas só um falou o que Deus queria falar, que era Micaías. E a palavra do Senhor determinou pela boca de Micaías a sentença de Acabe, que seria de morte por perseverar em desobedecer à vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que mesmo diante dessa negativa, Josafá mantém a sua aliança com Acabe, e isso quase custa a sua vida, pois quando eles vão para o campo de batalha, a palavra de Deus diz que Acabe se disfarça de soldado para tentar fugir do juízo divino, e Josafá vai para a guerra. Quando os sírios confundem Josafá com Acabe, a escritura vai dizer que Josafá grita aleluia, e Deus socorre Josafá, fazendo com que ele conseguisse escapar da emboscada, da perseguição. E assim diz a palavra que por meio de um soldado que aleatoriamente dispara uma flecha, Deus ele
atinge Acabe, aleluia, que sai da guerra carregado e no fim do dia mortalmente ferido e no fim do dia falece, e assim cumprindo o juízo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que depois dessa situação, quando Josafá volta para Judá para se recompor depois da batalha, porque ele teve muito prejuízo, porque quando nós perseveramos em fazer o que não agrada a Deus, e mesmo nós buscando a Deus, nos dedicando a Deus, sendo fiel a Deus, abraçamos uma aliança que Deus não aprova, isso acaba trazendo certos prejuízos e de certa forma nos debilita na presença de Deus. Josafá volta da batalha, aleluia, que foi fracassada por causa da intenção de Acabe, que era prevalecer mesmo em desobediência à vontade de Deus. Ele é repreendido por um profeta que num caminho aborda ele e entrega uma palavra de repreensão. Eu acho interessante que mesmo diante da palavra de repreensão, contrário à reação de Acabe, quando recebe a sentença da boca de Micaías da parte de Deus, que manda o profeta para a casa do cárcere comer pão de angústia e água de aperto, ou seja, ser torturado até que ele voltasse da guerra. Quando o próprio profeta, após essa expectativa, ele responde: se tu voltar da guerra, Deus não falou pela minha boca. Josafá, ele aceita a palavra da repreensão e coloca a sua casa em ordem. E a palavra de Deus diz que ele faz uma revista em Judá e começa a reorganizar. Porque, amados, quem tem responsabilidade com Deus e conhece o Deus que serve, ele sabe que Deus não gosta de casa desarrumada, ele sabe que Deus não gosta de casa bagunçada, ele sabe que Deus não gosta das coisas fora do seu devido lugar. E quem é de Deus se preocupa nos mínimos detalhes em agradá-lo em tudo, irmão. Mas a Escritura vai dizer que depois de Josafá colocar tudo no seu devido lugar, a Escritura vai dizer no capítulo de número 20 desse segundo livro das Crônicas, que 3 nações se levantam contra Judá, sendo elas os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os da montanha de Seir, que são os descendentes de Esaú. E a palavra de Deus vai dizer que essas 3 nações se aliançam para desapossar Judá da herança que receberam da parte de Deus. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que essas 3 nações são, além de vizinhos, são consanguineamente parentes de Israel e consequentemente parentes de Judá. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe eram filhos de Ló, que fora sobrinho e filho adotivo de Abraão. E Esaú era irmão de Jacó. Ou seja, estava tudo em casa. Mas mesmo tendo essa aliança, esse laço consanguíneo, isso não os eximiu de conspirarem contra Judá. Sabe o que eu aprendo nessa introdução, antes de começar a de fato pregar? É que Deus, ele vai te provar, aleluia, da onde você menos espera. Sabe por quê, irmão? Porque se Deus usa um lado de fora, você tem para onde correr, você tem para onde se esconder, você tem para onde fugir. Mas e quando Deus começa a usar um de dentro, que não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir? Deus, ele tem poder de quebrantar, mas tem poder também de endurecer. É por isso que às vezes a gente não entende porque em determinadas situações tem parente que se levanta contra nós, muitas das vezes, pelo menos do nosso ponto de vista, sem qualquer necessidade ou propósito.
pelo simples fato de querer te prejudicar. Eu quero te dizer nessa noite que tem coisa que acontece na nossa vida que é consequência de coisas que fazemos, que nós sabemos que está errado, que Deus não aprova, mas porque achamos que temos comunhão com Deus, Deus é obrigado a aceitar aquilo que nós queremos que Ele faça. Porque Deus não mandou Josafá se aliançar com ímpio. Foi o que o profeta falou. O que tu tens de se aliançar com quem não agrada a Deus? Portanto, Deus vai tratar contigo. Contudo, em ti foram achadas coisas boas. Sabe por que você ainda está aqui? Porque Deus conhece o teu coração. Você sabe que você comete erro, mas quando você comete, você reconhece que está errado e volta. É por isso que Deus, Ele te poupa. Sabe por quê? Porque Ele conhece a sinceridade do teu coração. Aleluia. Estamos falando aqui de um homem que não era apenas justo, mas era também fiel. Por isso que eu intitulei essa mensagem com esse seguinte tema: as reações de um fiel diante de uma provação. Porque não é só de um justo que a gente está falando. Estamos falando de alguém que era fiel. Alguém que quando falava, cumpria. Alguém que quando fechava, não abria mão. E assim era Josafá. Mas a palavra de Deus vai dizer que diante dessa prova, porque isso era uma provação, irmão, para saber se o coração dele estava firmado realmente em Deus, para saber o que é que ele queria na verdade da parte de Deus. E ele permite que pessoas que tinham laços consanguíneos se levantassem para desapossá-lo da herança, para tirar ele da terra que Deus entregou, para roubar a sua porção, para tomar a força, aquilo que Deus determinou ser dele. A palavra de Deus diz: a primeira reação que eu percebo na vida desse fiel diante dessa provação é buscar a presença de Deus. Aleluia. É a primeira reação que uma provação tem que provocar na vida de um fiel. É estimular a busca por Deus. Sabe por quê? Porque era comum naquela época os reis que não temiam a Deus e não eram fiéis a Deus, quando o cinto apertava e a situação agravava, sabe qual era a primeira coisa? Isso a gente vai ver no Reino do Norte. Tem muito disso. A maioria dos reis eram desviados. Era só pagão, era só gente que era ruim, que não gostava de Deus, que era amante de Baal. A maioria, sabe o que fazia? Ia lá fora com feiticeiro, com satanista, com gente que não gostava de Deus, e fazia aliança achando que pela força e pelo número se calculava a vitória. Mas a palavra de Deus diz em Salmo de número 20 o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, nós porém nos levantamos e estamos de pé. Sabe por quê? Porque os pés de um fiel não vacilam. Deus, aleluia. Deus é fiel para sustentar os pés de um fiel da queda. A glória. Mas isso só acontece quando o fiel entende que uma provação não é para levar ele a entrar em contradição, mas é para levar ele para perto de Deus, para buscar o único que pode resolver a situação. Aleluia. Capítulo de número 20. O que é que diz lá? Qual é a primeira reação? Ele ouviu falar da ameaça. E a escritura vai dizer no versículo 3: Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. A provação gerou temor
e atitude. É a primeira reação de um fiel diante da provação. É por isso que tem situações que Deus tem que te cutucar. Porque muitas das vezes tem gente, quando vem a provação, o tempo fecha, o cinto aperta e a situação agrava, sabe qual é a primeira reação dele? É reclamar. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por isso? É, Jesus. Cadê o teu poder agora? Tu que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja mão ninguém consegue fazer tornar atrás. É começar a murmurar, se queixar. É começar, aleluia, tentar colocar Deus contra a parede. Deus, eu sou teu servo, tu me libertaste para um propósito, eu não aceito essa situação. Quem é você para não aceitar aquilo que Deus permitiu na tua vida? A reação que você tem que ter, sendo um fiel a Deus, é buscar a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você buscar as tuas amizades lá na rede social, sabe o que vai acontecer? Vai gerar burburinho, fofoca. Meu Deus. Disse-me disse. É forte, Fora as blasfêmias e profanação daqueles que já querem só um motivo para blasfemar de Deus. Ele pôs-se a buscar o Senhor. Primeira reação de um fiel diante de uma provação: colocar-se em buscar ao Senhor. Aquele que busca, disse Jesus, ele encontra. Aquele que pede, ele recebe. E aquele que bate na porta, o que é que acontece? A porta se abre. Sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará, aleluia, todas as coisas. Então, se você que todo o tempo está vacilando, todo o tempo está desagradando a Deus, porque nunca o agradaremos 100%. Você sabe da coisa boa para quem você ama, quanto mais aquele que te resgatou vai te dar por pão uma pedra ou por ovo uma serpente. Não, irmão. Ele vai te dar coisa boa, mas você só vai receber coisa boa se você buscar. Aleluia. Se você buscar. Se você ficar no teu canto aí lamentando, depressivo, pensando na vida e lembrando do teu passado, quando eu era assim, ou quando eu estava em tal situação, nada disso acontecia. Se você continuar nessa, você vai viver de passado e o teu futuro nunca vai ser garantido, porque o teu presente está comprometido. Mas se você se colocar a buscar a Deus, pode ter certeza que você vai ter resposta de Deus. Só tem resposta quem busca. Só tem resposta quem pergunta. A primeira reação de um fiel diante de uma provação é buscar a Deus. A palavra do Senhor diz que essa não foi a única reação. Ele se pôs a buscar a Deus, mas a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que ele reforçou essa busca apregoando um jejum. Não adianta matar a ansiedade com comida que não vai resolver, irmão. Só vai acrescer o teu peso e piorar o teu colesterol e agravar a tua pressão. Só isso. Não, Jesus. O problema é que tem gente quando está desesperado se dando a comer. Quando está preocupado com alguma coisa. Eu mesmo no começo da minha caminhada era assim, irmão. Quando eu ficava preocupado, tem gente que não come. Eu já sou o inverso. Eu já comia demais. Hoje em dia eu nem me preocupo. Eu conheço a mão do meu Deus. Aleluia. 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 Eu não me preocupo. Glória. Aleluia. Se eu como hoje, é de prazer, irmão. Não é de preocupação. Amém? Uma forma hoje eu estou comendo.
Mas dá certeza que Deus vai dar vitória. Ô, glória! E a prova daqui de casa, graças a Deus, a gente passa a prova comendo. Irmão, Deus não deixa faltar. Esse que é bom, é banquete no deserto. Amém? Mas quando o negócio aperta, tem que fazer um jejum, tem que abrir mão da comida e submeter a carne, porque a carne é traiçoeira, irmão. Jesus que declarou isso. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que é que a carne gosta? De reclamar. O que é que a carne gosta? De murmurar. O que é que a carne gosta? De ficar expondo o que não deve. Aleluia. E a única forma de você submeter a vontade da carne ao domínio do espírito é se esvaziando daquilo que a carne gosta. Jesus. Faz um jejum, que você vai ver, que você vai conseguir potencializar a tua oração. Você vai ver que aquilo que era barreira, Deus vai transformar em acesso. Aleluia! E quando você menos esperar, a resposta chega. Glória a Deus. Quando você menos espera, a providência bate na tua porta, no teu endereço. Quando você menos espera, a mão de Deus faz de um jeito que a medicina, aleluia, não entende. De um jeito que o advogado vai dizer: essa causa estava perdida, mas por um milagre o caso foi reaberto e revisto. E agora o que era probabilidade zero, a chance de virada. Sabe por quê? Porque o jejum, ele submete a tua estrutura ao total domínio do Espírito e potencializa a tua oração. Porque com a carne amarrada, presa, crucificada, você consegue domínio para permanecer na presença de Deus do jeito que Ele existe. Jesus, aleluia. Josafá, vamos todos jejuar. Todo mundo jejuando. Sabe o que é interessante? A vitória não era só para ele. A vitória era para todo mundo. Então não era só ele que tinha que jejuar. Todo mundo tinha que jejuar e orar. Chamou todo Judá. Apregoou um jejum nacional. A terceira reação de um fiel é o reforço da comunhão. É nessa hora que a gente vê quem é quem, se está ou não está contigo. Porque chegar quando a mesa está farta, a despensa está cheia, a conta no azul e o dinheiro na carteira, e dizer: eu estou contigo, isso é para qualquer um. Mas quando a carteira estiver vazia, a despensa vazia, você estiver no vermelho e a situação estiver, aleluia, preta, irmão, só vai ficar contigo quem realmente se importa com você e não com o que você tem. Aleluia. Terceira reação de um justo diante de uma provação: reforço da comunhão. Aí ele vai chamar: irmão, vamos orar, porque a tua vitória é a minha vitória e Deus vai agir por nós nessa situação. Ele fechou com todo Judá. A palavra de Deus diz que o povo de todas as províncias de Judá se reuniram como um só homem em Jerusalém, e o rei foi lá no pátio novo e começou, aleluia, a orar debaixo do jejum e clamar ao Deus que poderia reverter o quadro da situação. Eu quero te dizer essa noite, a Escritura diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Quando tem união, Deus age com mais liberdade. Quando todos têm a mesma mente, o mesmo propósito, aleluia, estão pela mesma causa, o céu se torna mais acessível. Aleluia. Porque jugo desigual é o que tem tornado a vida de muitos crentes mais pesada do que deveria ser.
O que é um jugo desigual? É alguém que pensa em Jesus e está com outro que está com a cabeça, só Deus sabe aonde. Aí quando aquele que ama Jesus, pensa em Jesus, quer fazer algo mais, algo melhor para Jesus, o outro que não dá tanto valor para Jesus, ao invés de estimular, de apoiar, de assistir, ou seja, dar assistência, ele tem outros interesses. Jesus é forte. Aí aquele ali que está com Jesus sente a carga mais pesada, porque um jugo, ele não é puxado só por um boi, é puxado por dois. Então tem que ter um equilíbrio. Os dois têm que estar juntos. Aleluia! Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou junto contigo nessa, mas você tem que andar como eu estou andando. Se eu andar de um jeito e você inventar de andar de outro jeito, o jugo vai pesar para alguém. Forte. O objetivo do puxar do jugo, qual é? Preparar a terra pro plantio. Se o interesse de um dos bois é ir para outro canto, sabe o que vai acontecer? O aparelho de arar que é puxado pelo jugo, ele tem que ir em linha reta. Quando você desvia para a direita ou para a esquerda, sabe o que vai acontecer? O que era para seguir em linha reta vai, desviar. Como é que vai ficar essa plantação, irmão? Toda fora de rumo, toda desregulada. Sabe o que vai acontecer? A organização vai dificultar. E você vai ter que refazer tudinho, para que o teu plantio ele dê certo, para quando chegar o tempo da colheita, você possa colher abundantemente aquilo que você plantou, que você cuidou, que você regou e que com tanta paciência aguardou para poder colher para o seu celeiro. Sabe por que tem gente que tem potencial, mas as promessas estão se retardando? Porque Deus disse: não olha nem para a direita, não te desvia nem para a direita e nem para a esquerda, segue em frente. Ele está querendo voltar para trás. Todo problema que surge, não quero saber mais de obra, não quero saber mais de Jesus, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de ministério, não quero saber mais de missão, não quero saber mais de nada. Mas Deus vai cumprir em mim todas as suas promessas. Onde é que está escrito isso? Não é nada. Quando ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar tudo quanto eu hoje te ordeno, o Senhor te tomará pela mão direita e te exaltará sobre todas as nações da terra, e então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançar. Quando ouvires a voz do Senhor. Tem gente que está iludido por aí, está andando desviadamente e está declarando que Deus vai dar vitória. Deus não dá vitória para quem desvia. Deus dá vitória para quem permanece. Josafá não correu. Josafá reuniu o povo. Vamos orar, vamos jejuar. Bora para a casa de Deus, porque lá é o lugar do livramento. Porque a quarta reação de um justo é buscar a pessoa certa no lugar certo, irmão. Aleluia. Não adianta buscar Deus em oração e porque não chegou no teu tempo, você desvia para um terreiro de umbanda, você desvia, aleluia, para um lugar onde se invoca espíritos familiares. Meu Deus. Tem gente que é assim, irmão. Deus demorou para responder. Eu vou lá com o médium. Deus demorou para responder. Eu vou lá com um babalorixá. Deus demorou para responder. Vou procurar alternativas paralelas. Deus não trabalha com paralelismo. Deus trabalha com coisas objetivas. A Escritura diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ou você é dele ou você não. Primeira reação: buscar a Deus. A primeira reação de um fiel diante de uma provação: buscar a Deus. Segundo, jejuar. Um fiel, ele mata a carne para ficar perto de Deus. Terceiro, reforçar a comunhão.
Nessa hora você vai saber quem é quem que está do teu lado. Verdade. Quarta reação: buscar a pessoa certa no lugar certo. Vai para a casa de Deus, porque lá é lugar de resposta. Aleluia. Ah, Deus pode falar em qualquer lugar comigo, mas se a casa de Deus foi feita para isso, seja a tua primeira opção. Meu Deus, é verdade. Foi a primeira opção de Josafá. Vamos todo mundo para a casa de Deus. Quinta e última reação, e aqui eu encerro. Quinta e última reação que todo aquele que é fiel tem que ter diante de Deus perante uma provação. Versículo de número 20. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quinta e última reação: obedecer à direção de Deus. Deus vai responder a tua oração. Agora você vai decidir se você vai acatar ou não a direção que Ele vai te dar. O profeta falou, foi tomado, não era profeta, era cantor, e era levita, Jaziel, da descendência de Asaf, músico da casa de Deus, foi tomado pelo Espírito após Josafá finalizar a oração dizendo: nós não sabemos o que faremos contra essa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus desceu na casa, tomou o cantor e falou: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, aleluia, nessa peleja, tu, ó rei Josafá, nessa peleja não terei de pelejar, porque não é vossa, mas do vosso Deus. Saí, aleluia, ao encontro dessa grande multidão, descer pela ladeira de Ziz e vá lá até, aleluia, ao vale. Diz o Senhor dos exércitos: nessa peleja não terei de pelejar, porque não é vossa, mas do vosso Deus. Aleluia. O que é que Josafá faz? De madrugada se levanta, coloca os levitas para cantar e os sacerdotes para tocar trombeta, e juntos pela madrugada declararem: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque quem obedece à voz de Deus, aleluia, se alegra com a direção que Deus dá, porque ele sabe que é a melhor direção, pois é a direção que conduz à vitória. Começa a cantar quando Deus te responder, mesmo que você não veja a vitória, porque enquanto você canta, Deus trabalha. Enquanto você canta, Deus age. Enquanto você canta, a mão de Deus está derrubando o teu adversário. Quando você chegar no vale, que seria o vale da provação, não vai ser para guerra, mas vai ser para tomar posse da vitória. Aleluia. Que Deus vai entregar completa nas tuas mãos. Oh, aleluia, glória a Deus. É por isso que o diabo quer que você fique aí chateado, chorando, porque ele sabe que se você cantar, a tua fé vai entrar em ação. Quando ela entrar em ação, Deus lá do outro lado já está derrubando os adversários e entregando-os no chão. Aleluia. Nas tuas mãos. A palavra diz que quando eles começaram a cantar, Deus começou a armar emboscada e fez um ao outro se matar. Quando Josafá chega lá, Josafá estava cantando sem ver. Tem gente que só quer cantar depois que o milagre está na mão. Tem gente que só quer, aleluia, testemunhar depois que
a cura chegou, depois que o milagre chegou, depois que a restauração chegou. Aqui não. Aqui a palavra de Deus diz que foi tudo pela fé. Eu não estou enxergando, mas eu já estou cantando, porque eu sei que quando chega lá, a vitória já está nas minhas mãos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu vou prosperar, vai dar certo. Esse negócio vai dar certo. Se Deus falou que eu não vou guerrear, que Ele vai entregar nas minhas mãos, que é para eu chegar lá, mas não para lutar, mas para tomar posse. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou, porque eu sei que quem me prometeu é fiel. Meu Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que quando chega lá, cantando, se depara com uma multidão de cadáveres. Sabe quantos dias levou para saquear tudo aquilo? Josafá estava no vermelho, estava quase sem arma, quase sem suprimento, porque teve prejuízo com a guerra de Acabe. Sabe quantos dias levou para despojar aquele exército, tirar armadura, tirar equipamento bélico, tirar suprimento, para poder colocar no azul que estava no vermelho, lá na despensa de Judá? Levou 3 dias para saquear. E a palavra do Senhor diz que no 4º dia eles agradecem a Deus e nomeiam aquele vale, o Vale de Beraca, que significa Vale da Bênção ou Vale do Louvor. Eu quero te dizer nessa noite, se você reagir dessas 5 formas, esse vale que hoje está tirando lágrima dos teus olhos vai ser o vale que Deus vai usar para arrancar, aleluia, cânticos de alegria dos teus lábios pela grande vitória que Deus vai confirmar na tua vida. Porque quem é fiel, Deus honra. Pode ser a dificuldade que for, quem é fiel, Deus honra. Deus acima e embaixo, como já foi dito aqui pelo pastor Cristiano, quem é fiel, Deus garante. Aleluia. Deus garante. Ele não vai deixar você morrer nessa provação, porque essa provação não é para a morte. Essa provação é para despertar reações que testemunhem que o teu Deus não é fábula, o teu Deus é a verdade. Aleluia. Amém, amados? Coloque-se de pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos adorar o Senhor nessa noite.